Bendito seja Deus. A minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. Eu coloquei como título Em Busca da Ovelha que está perdida. No versículo 1 diz: E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores com um propósito só: ouvir o seu ensino, ouvir a sua palavra. E os fariseus e os escribas, eles murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e ainda se banqueteia, come com eles. Veja bem, o Senhor Jesus era acolhedor ao tipo de pessoa que era uma má índole na sociedade. A Bíblia diz aqui no verso 1 que os aglomerados, a multidão de pessoas que se assentavam aos pés do Salvador, eram os publicanos, e está bem claro aqui, e também os pecadores, os transgressores da lei, os irreligiosos, pessoas que desobedeciam, blasfemavam o nome do Senhor. Os publicanos, para quem não sabem, eles eram encarregados de cobrar impostos dos seus irmãos judeus sob a ordem do Império Romano. E muitos desses publicanos, eles, tomados pela ganância, cobravam mais do que lhes era ordenado cobrar. Era como se fosse os políticos corruptos dos nossos dias. Uma nódoa que toda a sociedade já olhava com desdém, com preconceitos e queria se manter longe deles. Essas duas classes de pessoas, publicanos, odiados por toda a sociedade, e os pecadores, que cometiam erros, crimes, maldades, furtos, assassinatos, essas pessoas se reuniam aos pés de Jesus para ouvi-lo. E não só isso, a Bíblia diz que Jesus se assentava com estes sofredores e comia com eles. Ora tomava café da manhã, ora almoçava. Todas as vezes que os religiosos contemplavam uma cena como essa, a Bíblia diz que eles murmuravam, eles reclamavam e eles diziam: mas quem é esse que se diz filho de Deus, contudo se assenta com homens pecadores, com homens falhos e perversos? Aos olhos dos religiosos, a bondade de Deus era mal para eles. É isso que você ouviu. A bondade de Deus é tão grande e causa um contraste tão imensurável com a nossa malignidade, com a nossa perversidade, que a bondade de Deus se torna má aos nossos olhos. Eu me lembro aqui que o Jonas foi enviado por Deus para pregar a palavra aos ninivitas, um povo bárbaro. Os ninivitas que viviam ali no país da Síria, eles faziam montanhas com o crânio dos inimigos que eles venciam em batalhas. As cercas da entrada da cidade de Nínive era feita com o esqueleto dos seus inimigos. Se tinha um povo sanguinário, um povo bárbaro, pagão, eram os ninivitas. E Deus, sendo bondoso, amoroso, disse para Jonas: ô Jonas, vai até a grande cidade, onde tem 120 mil almas, e prega a minha palavra a eles. O Jonas, ao invés de ir para Nínive, tomou um navio que ia para Tarsis. Você já conhece a história, resumidamente eu falo ela aqui. Houve uma tempestade no mar, o capitão do navio lançou sortes, caiu sobre Jonas. Por fim, eles lançaram Jonas no mar, descobrindo que ele era responsável por todos aqueles intempéries. E a Bíblia diz que um grande peixe tragou o Jonas. Durante 3 dias e 3 noites, ele ficou no ventre daquele grande peixe, até que ele se arrependeu e o peixe cuspiu ele na costa de Nínive. Ele entrou na cidade e a pregação que ele trouxe era de juízo. Ele dizia: 40 dias e essa cidade será subvertida, será destruída.
Não havia amor na mensagem dele. Ele era um profeta que não queria pregar para aquele povo, e a palavra que ele pronunciava com seus lábios era do juízo de Deus. E você sabe qual que foi o resultado? O rei da cidade e todos os moradores, até mesmo os animais, jejuaram e se humilharam diante do Deus de Israel. E Deus então se arrependeu do juízo eminente sobre aquele país, sobre aquela nação. O Jonas, quando viu o resultado da sua pregação, ele ficou ressentido. Ele foi num canto assim distante da cidade e o sol estava muito forte. Deus fez com que uma boboreira crescesse, fizesse uma sombra milagrosamente para ele. E então, rapidamente, aquela boboreira se secou. E o Jonas ficou bravo, ficou ressentido por aquela boboreira que existia e então se secou, deixou de existir, definhou. Foi aí então que Deus disse para Jonas: ô Jonas, será que é arrazoável esse teu ressentimento? Você teve clemência e compaixão pela boboreira, que eu fiz ela crescer, fazer som para você, e logo então eu consumi ela. E você não teria misericórdia de 120 mil almas de Nínive, que mal sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus deu uma bronca no profeta Jonas, a tal ponto que o Jonas disse: Senhor, eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e na minha visão mesquinha, orgulhosa, eu achava que a salvação e a misericórdia era só para o meu povo, o povo aqui de Israel, o povo exclusivo, a descendência de Abraão, o povo pagão, os ninivitas que servem a outros deuses. Eu achei que a sua bondade não deveria se estender a eles. Eles não merecem tão grande amor, tão grande graça. Então veja bem, que aos olhos de um homem de Deus, o profeta Jonas, a bondade de Deus era mal. Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro que contrata trabalhadores para a sua vinha. A uns ele chama logo no início do dia, a outros ele chama logo no pôr do sol. E na hora de fazer o pagamento, o fazendeiro, dono da lavoura, ele paga a mesma quantia para todos os servos. É aí então que os que começaram a trabalhar mais cedo começaram a reclamar, a murmurar e a dizer: não é bom o que o Senhor fez, porque nós trabalhamos o dia todo, suportamos o sol escaldante e recebemos a mesma quantia que esses que trabalharam 1 hora. E aí então Jesus disse lá em Mateus capítulo 20, versículo 15, é mal aos teus olhos que eu seja bom? O próprio Senhor Jesus disse para os servos, é mal aos teus olhos que eu seja bom e queira pagar a mesma quantia a todos? O fato é, amigos e amigas telespectadores, que o reino é de Deus, é de Cristo. Jesus faz o que ele bem quer. Se ele quer dispensar a bondade dele a uma pessoa que nós julgamos não merecer, a uma pessoa que já teve várias chances e ainda não acordou para a vida, não aproveitou aquelas chances, ele faz. A bondade dele, a misericórdia dele é incalculável. E se ele quer ser assim, complacente, benigno para com os sofredores, com os delinquentes, nós temos que dizer: tu és soberano, Senhor. O Senhor quer salvar o pecador e que assim o seja. Nós, antes de servirmos a Cristo, éramos os piores. O apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Eu vou até abrir esse trecho, aqui na carta que ele envia a Timóteo. Vou mostrar a referência para aqueles que gostam de anotar, aqueles que gostam de acompanhar. 1 Timóteo, deixa eu confirmar aqui se é o primeiro, se é a segunda carta. 1 Timóteo, capítulo 1,
versículo de número 16. 1 Timóteo 1,16. Ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores. No versículo 15 ele diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem bateu no peito e disse isso foi o homem que mais fez pela obra de Deus, que com a pregação do Evangelho alcançou toda a Ásia Menor, a região da Macedônia, onde hoje é a atual Turquia, ali em Jerusalém. Os estudiosos dizem que ele chegou até mesmo ali na Espanha, na Europa. Ele fez viagens depois, por um período que ele foi solto da prisão. Então, este homem que deu a sua vida, que serviu de exemplo para nós, que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, este homem que subiu ao terceiro céu e contemplou a majestade de Cristo, coisas até que particularmente ele não quis nem falar ou mencionar, sabendo que a nossa mente finita não iria compreender. Este homem que antes perseguia a igreja, mas se tornou um eficaz seguidor de Cristo, ele diz no versículo de número 15, que ele era o principal dos pecadores e Jesus veio para salvar ele. A religião que ele servia, o farisaísmo, não podia fazer nada por ele. A religião é uma maquiagem que reforma o exterior da pessoa, enquanto o interior dela continua sujo, como restos mortais de um sepulcro. Ele disse: Jesus Cristo veio ao mundo. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Jesus veio para salvar os pecadores, só serão salvos os que se colocarem nessa posição. Os que se acham justos aos próprios olhos, os que são orgulhosos, que se vangloriam dos seus méritos, estão desprezando Jesus. Jesus não veio para essas pessoas, ele veio para os pecadores. E Paulo já se posicionou: eu sou o principal, eu sou o primeiro da fila em que a graça de Deus deve se manifestar. Aí o verso de número 16, mas por isso eu que fui o pior, alcancei misericórdia, para que em mim que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele disse que como principal, como pior, ele foi salvo e ele foi para exemplo. Se ele salvou alguém como Paulo, ele é capaz de salvar qualquer outro tipo de pessoa. A vida e o ministério dele foram como se fosse um exemplo, um triunfo na mão de Cristo, mostrando aquilo que ele é capaz de fazer. Então, guarde essa palavra no seu coração. Jesus estava recebendo diante dele os publicanos e os pecadores. E os religiosos, eles murmuravam, eles blasfemavam, porque era mal aos olhos deles que o seu Salvador fosse tão bom e tão benigno. Não tenha ressentimento desse tipo. A vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Espírito de Cristo é se alegrar com aquelas pessoas que estão vindo na família de Deus, sofrendo, padecendo, e estão sendo tão usados por Deus como aqueles que estão há 10, 20, 30 anos no Evangelho. Foi aquilo que Moisés disse no arraial de Israel: bom seria se todos profetizassem. Jesus também disse a mesma coisa. Jesus disse: bom seria se todos usassem o meu nome e expulsassem os demônios e curassem os enfermos. Porque quanto mais pessoas se converterem, vierem a Cristo,
mais o Evangelho de Cristo será propagado e anunciado no mundo. Meu amigo, minha amiga, eu não sei qual é a situação que você se encontra agora, mas venha a Cristo sem demora, se entregue a Ele, ainda que você se sinta o pior pecador, o pior lixo, o Filho de Deus veio para isso, para salvar e buscar o que havia perdido. Amanhã eu vou continuar essa palavra, seguindo a partir do versículo de número 3 e entrar propriamente na mensagem, na parábola da ovelha perdida, porque Jesus está em busca das ovelhas que estão perdidas. Deixe-me orar agora. Pai, eu apresento a Ti a vida de todos os amigos e amigas telespectadores que estão acompanhando esta programação. Nós contemplamos a cena de Jesus recebendo diante dele as piores pessoas de Israel, de Jerusalém. Os publicanos, os pecadores, vinham até ele. E Jesus não olhava para aquelas pessoas com repugnância, com ódio delas, com preconceitos. Muito pelo contrário, Jesus é médico daqueles que estão doentes. Para isso ele veio, para salvar, para buscar o que se havia perdido. É o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, tendo como alvo do seu amor, tendo como objetivo principal, salvar os pecadores. Foi aí então que ele já se posicionou e disse, dentre os quais eu sou o principal, e se eu que sou o principal alcancei a misericórdia, o que se dirá dos demais? A misericórdia do Senhor alcança essa pessoa através dessa programação, ainda que ela tenha se sujado, feito as piores coisas, ó Pai, ainda que ela tenha se entregado ao erro deliberadamente, a misericórdia do Senhor é a razão dela ainda não ter sido consumida. Essa palavra chega até ela, a fim de que ela se arrependa e se volte para o Senhor. Ele é rico em te perdoar, meu irmão. Ele é rico em te perdoar, minha irmã. Ele te aceitará de volta. Venha, venha Jesus. Venha Jesus, pois Ele continua salvando pecadores hoje. Ele continua fazendo das piores pessoas, dos mais vis e desprezíveis, um triunfo, um troféu em suas mãos, para testemunho do seu poder vivificador, para testemunho do seu poder curador e salvador. Pai, há solução para essa pessoa. Como ministro da Tua palavra, eu anuncio a mensagem do Teu amor. E eu oro para que não haja em nós esse ressentimento bobo, esse ressentimento tolo que houve em Jonas. Jonas achou que a salvação era só para ele e para o povo de Israel. Nínive não merecia. Foi aí então que o Senhor inquiriu ele e disse, meu servo, profeta, é razoável que você tenha esse ressentimento? Que o nosso coração seja como o coração de Cristo, que se alegre por aqueles que estão vindo na família de Deus, que se convertem. Talvez pessoas que serão até mais usadas por Deus do que nós somos, que crescerão na fé mais do que nós. Nós nos alegraremos pela vinda delas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.